Fala galera, tudo beleza com vocês? Então olha só, hoje a gente vai começar as nossas videoaulas com o assunto de conjunto dos números racionais, certo? É importante vocês terem o livro em mãos, porque nós vamos usar algumas atividades e posteriormente irei passar exercício. Para quem ainda não pegou o segundo livro, segunda-feira ou terça, peça a seu pai ou responsável buscar o seu livro lá na escola, de 8 às 12, beleza? Então, gente, iniciando o nosso assunto, eu coloquei uma pequena definição do conjunto dos números racionais na forma bem resumida e rápida. São todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, qualquer número que você pode escrever em forma de fração, ele é um número racional. Como, por exemplo, você pode olhar aqui, qualquer um desses números aqui pode ser escrito em forma de fração. Os números naturais, de 0 ao mais infinito, os números inteiros negativos, tá? Os números fracionários negativos, os números decimais negativos, as dízimas periódicas. Então, todos esses podem ser escritos na forma de fração, tá? Beleza? Então, qualquer número que pode ser escrito em forma de fração é número racional. Outra maneira de expressar essa definição é você dizer que o conjunto dos racionais é formado por números em forma de fração, sendo que A e B são números inteiros, onde B é diferente de zero. Não te esquece disso, em uma fração você não vai ter o denominador zero, porque senão a fração é indeterminada, ok? Lá no livro, na página 187, vocês podem estar abrindo aí, por favor, vocês vão ver a seguinte situação. Olha só. Pronto. Vocês têm aqui o jogo rápido. Para a gente começar a falar sobre os números racionais. Olha só. Objetos na sequência foram medidos com uma régua. Anote as medidas obtidas e responda a pergunta. Você pode verificar que essa borracha está medindo na régua exatamente 4 centímetros. Então, aqui, neste quadro, neste espaço, eu irei colocar 4 centímetros. Ok? Nem precisa colocar o centímetro, porque já está dando em centímetros a medida. Além da borracha, nós temos aqui a caneta. A caneta vai estar medindo quanto? Ó, está passando de 15, está passando de 15,5, então vamos contar 15,6, 15,7. Então, como já está aqui o valor, essa caneta corresponde a 15,7. Então, vocês percebem que aqui nós utilizamos um número natural, que também pode ser inteiro, e também pode ser um número racional, tá? E na caneta nós usamos um número exclusivamente racional, onde ele é um número decimal, um número com vírgula. Então, eu vou deixar com vocês, para vocês colocarem para mim a medida dessa tesoura, e você vai responder essa pergunta justificando, tá certo? Posteriormente, eu vou dar uma analisada nas respostas de vocês, ok? O importante é você resolver as questões que eu peço a você, ok? Tudo certo? Então, olha só. Voltando para o nosso slide, só um minutinho. Voltando para os nossos slides, nós temos aqui alguns conjuntos que eu já comentei no início, mas eu vou comentar de novo. Olha só. O conjunto dos números naturais nessa região amarela, mais clara, que vocês sabem quais são, os naturais, são 0, 1, 2, 3, o mais infinito. Nessa região mais escura você tem os naturais, contando com os seus negativos, certo? Que nós já estudamos. E os racionais dessa parte azul, que envolve quem? Os naturais, os inteiros, e mais as frações, os decimais e as dízimas,
que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas é importante você saber o seguinte, que os naturais está contido nos inteiros, que está contido nos racionais. Isso é muito importante vocês saberem, ok? Outra questão que nós vamos falar agora está lá na página 192. Então, gente, no jogo rápido, a gente vai tratar o seguinte. Complete as colunas com os símbolos de pertence ou não pertence, considerando os números e os conjuntos numéricos. Lembre-se de que o número pode pertencer a mais de um conjunto. Não sei se vocês lembram, mas deveriam lembrar que quando nós estudamos o conjunto dos números inteiros, existia números que pertenciam tanto para os naturais quanto para os inteiros, certo? Como, por exemplo, o número 10, ele pertence aos naturais e também pertence aos inteiros. Assim como o menos 3 já vai pertencer apenas por números inteiros. Os números naturais não têm negativo. Então aqui a gente já vai tratar com os três conjuntos, os naturais, os inteiros e os racionais. Aqui eu vou colocar sim ou não, quando pertence sim e quando não pertence não. Mas aí você vai utilizar os dois símbolos que estão aqui, o ezinho quando é pertence e o e com tracinho quando não pertence. Tá ok? Então olha só, o número 3,974 pertence ou não pertence aos naturais? Claro que não pertence ao número com vírgula, então ele não vai pertencer aos naturais. Ok? Esse mesmo número pertence aos inteiros. Aí você vai dizer o que para mim? Que não pertence também, que é número com vírgula. Ok? E quando for esse mesmo número para os racionais, ele pertence? Sim, pertence aos racionais. Tá ok? Então vamos analisar o próximo. Menos 15. Ele pertence aos naturais? Você vai me dizer o quê? Não. Número negativo não é natural. Certo? O número menos 15 é inteiro? Sim. Ele é um número negativo e inteiro, então ele pertence ao conjunto Z. E ele pertence ao conjunto Q, que é o dos racionais? Sim, também. Beleza? Então aqui você vai analisar os restantes das alternativas, dizendo se pertence ou não pertence a cada um dos conjuntos. Tá ok? Posso deixar com vocês? Beleza. Então, continuando a explicação, voltando aqui para o slide. Então, deixa eu só voltar com a telinha para vocês. Olha só, apareci de novo. Então, continuando o nosso estudo de racionais, nós teremos o próximo tópico que vai falar do seguinte. Olha só, números racionais decimais exatos. Quem são eles? São aqueles números que após a vírgula ele tem um número finito, como no caso 0,3, onde após a vírgula eu tenho só o número 3, então tenho valores finito, número decimais finito, números decimais com finitas ordens decimais, ou extensão finita, beleza? Então aqui eu dou a vocês 3 exemplos de decimal exato. Percebam que os decimais exatos também podem ser escritos em forma de fração. Então, ele é um número racional. Números racionais, dízima periódica, o número decimal com infinitas ordens decimais ou de extensão infinita periódica. São dízimas periódicas simples ou compostas. Agora, nós não temos decimais exatos. Esses números é muito complicado de arredondá-los. Por quê? Porque após a vírgula você tem um período infinito, onde no primeiro exemplo eu tenho um período infinito de 3, depois aqui eu tenho, no segundo exemplo, após a vírgula, 36 se repetindo infinitamente nesse período. Então os dois primeiros exemplos são dízimas periódicas simples.
porque possui apenas um período simples com números que se repetem. Já o terceiro exemplo é uma dízima periódica composta, porque após a vírgula eu tenho um número que não se repete. Após ele eu tenho outro número que se repete infinitamente. Esse número que não se repete após a vírgula é chamado de antiperíodo. E após ele tem o período, que vai ser infinito. Quando eu tenho antiperíodo e período, eu tenho aí uma dízima periódica composta. Então, mais um número aí racional para a gente trabalhar. Dízimas periódicas simples e compostas também são números racionais. Ok? Tudo certo até aí? Não esquecendo o que eu falei anteriormente, que os naturais e os inteiros, aqueles números que nós estudamos o bimestre inteiro, lá no mês de fevereiro e março, que falávamos de número natural inteiro, também são racionais, tá? Não vão esquecer disso. Tudo certo? Continuando o nosso estudo, a gente vai falar um pouquinho da organização desses números racionais na reta numérica. Lembra que os números têm o cara lá que fica no centro, que é o zero. À direita você tem os positivos e à esquerda você tem os negativos. Agora você vai ver que é muito difícil nós representarmos um número racional através de uma reta como essa, listando os números. Por quê? Porque olha só esse quadro aqui no cantinho que diz: entre dois números racionais existe infinito outros números racionais. Isso quer dizer que entre o 0 e o 1 existem infinitos números racionais, onde se tem frações, onde se tem decimais exatos, onde se tem dízimas periódicas simples, onde se tem dízimas periódicas compostas. Mas é muito importante você saber aí a organização desses valores. Do 0 para a direita e do 0 para a esquerda. Do 0 para a direita os positivos e do 0 para a esquerda os negativos. Beleza? Próximo tópico da nossa aula de hoje é sobre a comparação entre números racionais. Vamos fazer um pequeno lembrete sobre o que é comparação. Quando nós comparamos os números, quando falávamos de números naturais, nós comparamos os números de 0 ao mais infinito, dizendo se ele é maior, se ele é menor ou se ele é igual. Ou então, quando nós falamos de números inteiros, nós comparávamos os números positivos e negativos e o zero, para saber quem é maior, quem é menor, quem é igual, certo? E também é importante lembrar, em relação aos números inteiros, a questão dos valores positivos e negativos. Tem algumas regrinhas fundamentais que a gente tem que lembrar disso e não esquecer. Por exemplo, qualquer número positivo ganha qualquer número negativo. O zero é maior que qualquer número negativo. O zero é menor que qualquer número positivo. Certo? E quando você comparar dois números negativos, aquele número que estiver mais próximo do zero, ele vai ser maior. Por exemplo, se eu tenho menos 1 e menos 10, o maior vai ser menos 1, porque ele está mais próximo do zero. Os números positivos já se trata da maneira natural, onde 9 é menor que 10, 11 é maior que 10 e assim sucessivamente. Essas questões de comparação de natural e inteiro já foram vistas. Agora a gente vai comparar os números decimais, as frações, certo? Para verificar quem é maior e quem é menor. Essas regras que eu relembrei anteriormente, todas elas vão valer para nossa comparação, ok? Então, olha só. Comparar dois números decimais significa estabelecer uma relação de igualdade ou de desigualdade. O que significa desigualdade? É para saber se ele é maior, se ele é menor, ok? Então, eu considerei aqui, para a comparação dos decimais, dois casos. O primeiro caso, quando se trata das partes inteiras. Por exemplo, o maior é aquele que tem a maior parte inteira,
Olha só, os dois exemplos que eu coloquei aqui, o 3,4 e o 2,94, a parte inteira de cada um corresponde a 3 do primeiro e 2 do segundo. Então, quando as partes inteiras forem diferentes, a gente pode comparar para saber quem é maior e quem é menor. Por exemplo, quem é maior entre o 3 e o 2? É claro que é o 3. Então, quer dizer que o 3,4 vai ser maior que 2,94. Percebam que eu só precisei comparar quem? As partes inteiras. Vamos ver agora esse segundo exemplo, que se trata de números negativos. Olha só. O menos 4 e menos 10 são as partes inteiras de números decimais. E o que eu vou fazer? Eu vou ver quem é maior e quem é menor. Então, eu olho para cá. O menos 4 está mais próximo do zero do que o... Desculpa, o menos 9 está mais próximo do zero do que o menos 10. Então, quer dizer que o menos 9 é maior que menos 10. Isso conclui dizer que o menos 9,6 é maior que menos 10,23. Então, esse primeiro caso se trata de comparação de números decimais, olhando apenas para a sua parte inteira. Ok? O próximo caso é quando as partes inteiras forem iguais. O que vai acontecer? O maior é aquele que tem a maior parte decimal. Olha só. É necessário igualar inicialmente o número de casas decimais, acrescentando zeros. Então, verifique que para me comparar os decimais quando a parte inteira é igual, quem vai desempatar vai ser os decimais que está após a vírgula. É eles que vão decidir se vai ser maior ou se vai ser menor. Olha só os exemplos que eu coloquei aqui. O 0,75 é maior que 0,7? Vamos ver. Primeiramente, eu tenho que igualar as casas decimais. Após a vírgula aqui, no 0,75, tem duas casas. E no 0,7 só tem uma. Então, eu vou colocar um zero no lado do 0,7. E vai ficar como? 0,75 e 0,70. Agora sim, eu vou comparar os dois. Parte inteira é 0, parte inteira é 0. 0. Então, 75 e 70, quem é maior? É claro que é o 0,75, porque a parte inteira aqui é maior que a do 70. Outro exemplo é o 8,3 e o 8,03. Novamente, eu tenho que igualar as casas decimais. Vou colocar um zero ao lado do 3, que vai ficar 8,30 e 8,03. Já que o 8 e 8 são partes inteiras iguais, eu vou comparar os decimais. No primeiro caso eu tenho 30 e no segundo caso eu tenho 0,3. Quem é maior entre os dois? É o 30. Então quer dizer que o decimal 8,30 é maior que 8,03. Então aqui eu comparei os decimais quando a parte inteira forem iguais, certo? Próximo, quando se tratar de fração, vamos comparar frações. Primeira situação que eu coloquei, quando os denominadores forem iguais. Quando os denominadores são iguais, basta compararmos somente o valor do numerador. Observe a comparação entre as frações. O que isso significa? Se eu tenho duas frações como essa aqui, e o denominador aqui é 5 e 5, são iguais. Então, basta eu olhar para o numerador e dizer quem é maior e quem é menor. Certo? Vamos ver aqui. Note que os denominadores são iguais. Dessa forma, vamos comparar os numeradores. Beleza. Então, olhando para cá, já que eu tenho 5 e 5, o maior entre eles, dos numeradores, é o 4. Então, quer dizer que a fração 4 sobre 5 é maior que 2 sobre 5. Então, aqui fica bem mais fácil comparar a fração, porque os denominadores são iguais. Ok?
A segunda situação é quando os denominadores forem diferentes. A gente vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado. Por exemplo, observando as duas frações que eu coloquei aqui, 5 sobre 6 e 8 sobre 3. Perceba que os denominadores 6 e 3 são diferentes, tá? As frações dadas possuem denominador 6 e 3, respectivamente. Vamos multiplicar os denominadores e o numerador da segunda fração por 2. Por que eu vou multiplicar por 2 a segunda fração? O objetivo de multiplicar o 3 por 2 e o 8 por 2 é para deixar o 3 igual a 6. Então, basta eu multiplicar essa fração aqui no numerador e no denominador por 2, que eu vou ter uma fração equivalente. Olha só, 8 vezes 2, 16. 3 vezes 2, 6. Beleza, então quer dizer que 8 sobre 3 é equivalente a 16 sobre 6. Agora eu vou comparar 5 sobre 6 e 16 sobre 6. Isso quer dizer que quem é maior entre os dois é o 16 sobre 6. Por quê? Porque os denominadores são iguais e os numeradores, quem ganha é o 16. Então quer dizer que nas minhas duas frações iniciais, o maior vai ser o 8 sobre 3. Porque eu transformei para deixar denominadores iguais e comparar as duas frações. Outra situação que eu quero deixar bem claro é quando os denominadores forem diferentes e eles não forem múltiplos. Olha só, aqui no anterior, 6 é múltiplo de 3, certo? Mas aqui 2 e 5 são números primos e não são múltiplos. Aí a gente vai ter que tomar um cuidado a mais. Por exemplo, as frações dadas possuem denominador 2 e 5, respectivamente. Vamos multiplicar o denominador e o numerador da primeira fração por 5 e multiplicar o denominador e o numerador da segunda fração por 2. Por quê? Se eu multiplicar esse 2 por 5, vai dar 10. E se eu multiplicar esse 5 por 2, vai dar 10. Então, eu estou transformando as duas frações em outras duas frações equivalentes. Certo? Então, veja só. Meio. O numerador multiplicando por 5 vai dar 5. O denominador multiplicando por 5 vai dar 10. Ó. 2 vezes 5, 10. Então, meio é equivalente a 5 sobre 10. A outra fração, vou multiplicar por 2. 4 vezes 2 vai dar 8. E 5 vezes 2 vai dar 10. Pronto. Transformei as duas frações para que elas fiquem com denominadores iguais. Agora sim, eu vou comparar. Entre as duas frações, o maior numerador é o 8. Então, quer dizer que 8 sobre 10 avos é maior que 5 sobre 10 avos. E isso implica dizer que a maior fração entre as duas iniciais é 4 sobre 5. Então, ela é maior. Beleza? Então, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado nessa segunda situação aí, quando os denominadores forem diferentes. Certo? A comparação também quando um número decimal for comparado com uma fração. Precisamos escrevê-los do mesmo modo. Os dois números precisam estar escritos da mesma forma. Ou a fração vai estar em decimal, ou o decimal vai estar em fração. O objetivo, primeiramente, é você deixar todos no mesmo modo. Ok? Então, toma muito cuidado. Depois que você fizer isso, dessa transformação, aí sim você vai fazer ou a comparação entre decimal ou a comparação entre fração. Vai depender de vocês. Qual vocês preferirem. Certo? Beleza. Vamos continuar. Lá no jogo rápido do livro, na página 199, eu peço a vocês que abram o livro e acompanhem comigo aí. Beleza? Então, gente, no jogo rápido,
Diz assim: compare os números a seguir utilizando os símbolos de menor, maior ou igual. Faça os cálculos necessários em seu caderno para que consiga compará-los melhor. Dica: use MMC, simplificações ou até execute as divisões se necessário. Então, olha só. Vamos começar aqui na letra A. Na letra A, nós temos menos 8,56 e menos 8,4. Temos dois decimais negativos, que a parte inteira são iguais. Então, quem vai desempatar vai ser os decimais. 56 e 40, porque aqui eu posso colocar um zero para ficar com as casas decimais iguais. E vamos comparar os dois, mas não esquece de que eles são negativos. Então, eu tenho menos 56 e menos 40 na parte decimal. Quem é maior? É o menos 40, porque ele está mais próximo do zero. Então, eu tenho aqui que o menos 8,56 é menor que menos 8,4 ou menos 8,40. Na letra B, nós já temos duas frações com denominadores iguais. Então, para comparar essas duas frações, basta olhar para o numerador. O numerador maior é o 23. Então, a fração 23 sobre 6 é maior que a fração 21 sobre 6. Ok? Letra C. Aqui não precisa nem bater muito a cabeça, é só olhar. Ó. Dois positivos, eu tenho 5,25 e 5. Quem é maior? É claro que é o 5,25. Beleza? Então aqui eu tenho o maior. Olha, uma dica aí para vocês. Se eu tenho R$ 5,25 e você aí tem R$ 5, quem é que tem mais dinheiro? Claro que sou eu, que eu tenho 25 centavos a mais. Certo? Na letra D, já vai dar um pouco mais de trabalho, porque os denominadores são diferentes e eles são primos, olha só. Eu tenho que modificar tanto o 2 quanto o 5. Então, o que eu vou fazer aqui? Tem que igualar esses denominadores. Por isso que ele dá dica aqui no comando da questão de utilizar o MMC. Mas a gente está fazendo uma maneira mais rápida. Tá? Qual é essa maneira? Eu vou aqui multiplicar o meio, onde eu tenho o numerador 1 e o denominador 2, vou multiplicar por 5. Tá? Deixa eu só organizar aqui. Vou colocar aqui 5. Pronto, 5 embaixo. Aqui, pronto. 1 vezes 5 vai dar quanto? Vai dar 5. Tá? 2 vezes 5, 10. Não esquece do negativo. Tá? Menos 10 sobre 5. Aí aqui eu já vou ter que multiplicá-lo por 2. Tá? Deixa eu só ajeitar aqui. 2. Dez vezes 2 vai dar 20. Tá? 5 vezes 2 vai dar 10. Não esquece do negativo. Então, olha só que bonito. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos comparar. Quem é o maior entre eles? Já que os denominadores são iguais, eu tenho menos 5 e menos 20, são dois negativos. Quem está mais próximo do zero é o menos 5 ou menos 20? É claro que é o menos 5. Então, nós temos aqui que o maior entre eles vai ser quem? Vai ser o meio. Beleza? Porque o que foi que eu fiz? Eu primeiro multipliquei a primeira fração por 5 e a segunda fração por 2. Adquiri duas frações equivalentes. Ok? Já que os denominadores são iguais agora, eu só vou comparar menos 5 com menos 20. E entre os dois, quem é o maior?
é o menos 5, porque ele está mais próximo do zero. Então, já que o menos 5 sobre 10 é a equivalência de menos meio, então o maior é menos meio. Beleza? Módulo dos números racionais. Gente, o módulo é a distância de um ponto até a origem, também conhecida como valor absoluto. Isto é, o que é um módulo? Imagine só, eu tenho a reta numérica e vou ter a distância de 0 até menos 10. Esse distanciamento, esse comprimento, não pode ser dado por um número negativo, e sim por seu valor absoluto. Então, de 0 a menos 10, você não vai ter menos 10 de comprimento, nem menos 10 de distância. Você vai ter 10 unidades de distância ou de comprimento, porque você está tratando o menos 10 com seu valor absoluto. Então, o módulo é isso, é você ter um número negativo e deixá-lo positivo. É você ter um número positivo e continuar com ele positivo. Ou se você tem o zero, continuar sendo zero. Então, o módulo interfere realmente nos números negativos. Ele vai deixá-los positivos. Beleza? Como aqui, ó, módulo de menos 3,5 é 3,5, positivo. O módulo de 2 quintos é 2 quintos. O módulo de menos 1 é 1. O módulo de menos 2,333 é 2,333 positivo. O módulo de mais 0,21 é igual a 0,21. Então, o módulo é isso. Deixa um número negativo com seu valor absoluto, positivo. Tá? Ou seja, positivo continua sendo positivo. Continua sendo valor absoluto. Ok? Números racionais opostos ou simétricos. Se trata de dois números racionais quando estão a uma mesma distância do ponto zero, mas em sentidos contrários. Beleza? Como, por exemplo, eu tenho aqui a distância de 0 até menos 4,6, que é a mesma distância de 0 até 4,6. Então, o 4,6 e o menos 4,6 são opostos ou simétricos. Ou então, se eu tenho a distância de 0 até menos 5 sobre 2, ou de 0 a 5 sobre 2, a distância é a mesma. Então, eu tenho dois números opostos ou simétricos. Em outras palavras, os números opostos ou simétricos são os números que têm sinais contrários. Se você tem 2,5 positivo, o seu oposto é menos 2,5 negativo. Se você tem meio negativo, o seu oposto vai ser o meio positivo. Certo? Números racionais inversos. Para iniciar esse tópico, devemos lembrar que para obter o inverso de um número, trocamos o numerador pelo denominador e seu denominador pelo numerador. Ou seja, você vai trocar de posição. Quem está embaixo no denominador vai para cima, lá no numerador, e o numerador que está em cima vai para baixo no denominador. Você vai inverter as posições das frações. Observe aqui os exemplos. Eu tenho 7 sobre 9. O inverso dele vai ser 9 sobre 7. Perceba que eu troquei de posição. Ou então, menos 21 sobre 9 e menos 9 sobre 21 são inversos, porque o 9 foi para cima e o 21 foi para baixo. Mas olha só, ele continua negativo. Eu não mexo com sinal de negativo. Muitos alunos confundem esse ponto, que o inverso é só trocar de sinal, mas não é isso. Isso se trata de um número oposto ou simétrico. O inverso vai trocar as posições do denominador com o numerador. Ó, número 6. O inverso dele vai ser 1 sobre 6. De onde apareceu esse 1? Aqui embaixo do 6 tem um 1 que não aparece. Então ele vai para cima e o 6 vai para baixo. Beleza? Então, gente,
Aqui nessa aula de hoje eu fiz uma introdução sobre os números racionais, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida quando forem resolver o exercício, alguma dúvida aqui no slide com a nossa aula, você pode estar entrando em contato comigo, fazendo a sua pergunta, que eu estarei tirando essas dúvidas posteriormente, tá? Eu vou deixar esse exercício aí da página 203 a 207, que eu quero que vocês façam. E também, se surgir dúvidas, que irão surgir, vocês podem estar em contato comigo, que eu vou estar gravando a resolução das questões que me pedirem. Beleza? Então, obrigado. A gente fica por aqui. Abraços.